Olá a todos, meu nome é Ana Clara de Arruda Nunes e vou apresentar o trabalho desenvolvido juntamente com a professora Raquel de Barros Pinto Miguel, intitulado Órfãos, Órfãs do Feminicídio e os Impactos da Violência, uma revisão de literatura. Esse trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, o feminicídio ele é o ápice da violência letal contra as mulheres. Geralmente está associado à discriminação ao gênero feminino e à violência doméstica. Em 83,7% dos casos, os autores do feminicídio são pessoas conhecidas da vítima e o local com maior incidência é o âmbito doméstico, né? E no Brasil, estima-se que das mulheres que têm filhos, o número o número aproximado desses filhos e filhas é de aproximadamente 2. O que a literatura, a sociedade, as políticas públicas, a gente precisa olhar para esses órfãos, né? E órfãs que são vítimas também do feminicídio, né? Olhar para eles e voltar a nossa atenção para tentar compreender essa complexidade do feminicídio, os impactos psicossociais que tem e como pode construir caminhos ali para a superação, né? Então, o nosso objetivo desse trabalho foi olhar como que a literatura tem discutido sobre as pessoas órfãs do feminicídio. Então, nosso objetivo foi realizar um mapeamento acerca das produções nacionais e internacionais sobre essa temática. Então, a nossa metodologia foi uma revisão de literatura integrativa, ou seja, integrou estudos com diferentes delineamentos, pesquisas teóricas, pesquisas empíricas, e seguiu os passos, assim, de primeiro ter a definição do tema, do mapeamento, né? Então, temática era o mapeamento das produções científicas sobre as pessoas órfãs do feminicídio, os critérios de inclusão, ter como campo de estudo pessoas órfãs do feminicídio, possuir acesso aberto ou ser possível acessar via UFSC, ser artigo publicado em periódico científico, como critério de exclusão, trabalhos repetidos, dissertação, tese, monografias, ser resumos simples ou expandidos. E após esses critérios, né, as bases de dados selecionadas foi o portal de periódicos da CAPES e o Google Acadêmico, por englobarem um número alto de periódicos, tanto nacionais quanto internacionais, e após a seleção de dados, foi realizada a categorização dos estudos, a avaliação dos estudos, a análise dos resultados e a síntese dos resultados. E essas etapas, elas foram baseadas nos pressupostos, né, nas discussões sobre revisão de literatura da Lívia Cavalcante e da Adélia Oliveira, 2020. Bem, e dentre os estudos localizados, a gente encontrou 25, né? Então foram 25 estudos encontrados. Dentre esses estudos, 8 eram internacionais, eram trabalhos, predominou nos trabalhos principalmente os nacionais, levantamento bibliográfico e revisão de literatura, e já nos estudos internacionais, análises documentais, seguidas de entrevistas e estudos de caso. Também, né, foi observada literatura nacional, essas categorias, mas o predominante na literatura nacional foi essa análise para literatura. Bem, o ano com maior número de publicações foi 2024, e os estudos apontam os impactos dessa violência nos filhos, filhas, filhos e a importância do envolvimento do Estado na superação das violências contra as mulheres. E o envolvimento do Estado e a análise, né, da importância do Estado para a superação da violência foi uma categoria observada principalmente nos estudos nacionais. Também foi pontuado nos internacionais, mas foi trabalhada mais nos estudos nacionais. E aí o ano, né? Lembrando que o ano de 2024 ainda não acabou, então pode ser que novos estudos eles vão serem publicados, né? Então a gente vê que tem um aumento das discussões sobre os órfãos, a compreensão da complexidade do feminicídio nos últimos anos, que vai culminar também em política pública em âmbito nacional para essa temática, que é a Lei 14.717, que institui a pensão para os órfãos do feminicídio, que foi uma lei observada também nos estudos. A gente observou 2 categorias principais. A primeira, que foi os impactos psicossociais do feminicídio,
onde autores como Villanueva, Coronado e seus colaboradores, eles identificaram nos estudos 7 categorias principais, que também apareceu no nosso trabalho, nos estudos que a gente analisou. Em maiores e menores graus foram abordadas essas categorias. Por exemplo, as alterações em impacto psicológico foi uma categoria que apareceu com bastante frequência, que é as discussões sobre como que vai ter os impactos aí nos órfãos, impactos como depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, os segredos familiares, que as famílias que evitam falar sobre o assunto e evitam, talvez, contar para as crianças e adolescentes também o que de fato aconteceu e falar sobre isso. Há também um luto complicado, a dificuldade em elaborar o luto. Claro que são questões que precisam ser entendidas dentro da dinâmica de cada família, né? Mas apareceu aí na literatura os relatos da experiência dessa perda e como os órfãos e órfãs tiveram que reconstruir a si mesmos, pensar sobre as suas identidades, as suas vivências. Houve também reestruturação familiar. Foi observado que os órfãos, por exemplo, que eram irmãos e irmãs mais velhas, eles assumiram uma função, já que já eram adolescentes, assumiram uma função de cuidado com os irmãos mais novos, os avós, tios, assumiram uma função de cuidado com essas crianças e adolescentes. Houve também a vulnerabilidade, a estimação individual e a violação dos direitos humanos dessas crianças e adolescentes. E esses impactos, eles foram discutidos nos estudos, que foi a segunda categoria observada, que é o diálogo entre as políticas públicas e as pessoas órfãs do feminicídio. Ou seja, a importância de ter políticas públicas do Estado atuar em prol da garantia de direitos dessas crianças e adolescentes, principalmente no que está, e aí foi observada essa categoria, principalmente nos estudos nacionais, né, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é ele atuar em prol da garantia dos direitos das crianças que foram violados com o acontecimento do feminicídio. E muitas crianças e adolescentes, eles também vivenciaram, eles vivenciaram os efeitos do feminicídio, mas também muitas vezes vivenciaram as violências. Por quê? Os feminicídios, eles são o ápice geralmente são ápices de uma longa vivência de violência, nas quais essas crianças e adolescentes também foram submetidos. Então, há uma série de direitos violados que precisam ser garantidos, precisam ser assegurados e precisam a atuação do Estado para que não aconteçam contra as crianças também. Analisaram também a lei, como eu já disse, né, a lei da pensão dos órfãos do feminicídio, o auxílio amparo do Estado de São Paulo, que é uma lei que institui auxílio financeiro para os órfãos, que é uma lei municipal, o papel do judiciário na proteção das crianças e dos adolescentes, com a capacitação também dos profissionais, a garantia de depoimentos especiais, principalmente quando essas crianças e adolescentes são testemunhas desse crime, a orfandade anunciada, que foi uma categoria que apareceu também, que é quanto a essas mães, elas já sofriam violência desde a época que estavam grávidas. Então, analisar esses impactos que tiveram na gestação, nessas crianças também, né? Então, assim, foram essas categorias observadas que, então, por meio dessa revisão integrativa de literatura, foi possível ter um panorama sobre as discussões e elaborações científicas sobre a orfandade por feminicídio, considerando a complexidade dela, para pensar também esforço em âmbito público e social, para reduzir os impactos psicossociais do feminicídio, construir caminhos para a superação do feminicídio, também analisando de modo crítico as estruturas que permitem que essas mortes e violências continuem a ocorrer. Bem, aqui estão as referências que eu utilizei para montar a apresentação e meus agradecimentos. Muito obrigada a todos, principalmente também ao evento que me possibilitou estar apresentando esse trabalho. Obrigada.